Alegria, alegria a você, meu caro aluno, minha cara aluna. Você, meu caro professor que está nos acompanhando, quero te convidar para juntas e juntas. Eu sou o professor Yuri Lima, do componente de ensino religioso, e quero te convidar para vermos juntos o objeto do conhecimento da aula de hoje. Temos como objeto de conhecimento as crenças, convicções e atitudes. E queremos nos debruçar sobre as diferentes crenças e atitudes como filosofias de vida, ateísmo, gnosticismo, budismo, messianismo, cristianismo e transcendência, e entre outros. Então, pega seu papel, sua caneta, seu lápis e vamos que vamos juntos. Então, seja bem-vindo e bem-vinda à nossa jornada pelas filosofias de vida, né? Nessa jornada, vamos explorar juntos e juntas um tema fascinante. Como diferentes crenças e atitudes podem moldar, podem, de certa forma, mudar a maneira como as pessoas veem o mundo e vivem suas vidas. Nós chamamos isso de filosofias de vida. Elas podem ser baseadas em religiões, em ideias filosóficas ou mesmo em experiências pessoais. O objetivo aqui não é dizer quem está certo ou quem está errado. Não é apontar quem está certo ou errado, mas sim conhecer, compreender e, acima de tudo, respeitar a diversidade de pensamentos e crenças que existe em nossa sociedade, que é uma sociedade muito plural. E pensar em sociedade plural requer também uma atitude de conhecer o outro. E conhecer o outro é o primeiro passo para construir um mundo com mais diálogo e, acima de tudo, com menos preconceitos. Então, quero te convidar para fazer esse passo a passo ao longo da aula de hoje. E é uma aula com muitas ideias, com muitos pensamentos, e você vai ter que ter muita atenção. E vamos que vamos então para o nosso primeiro tópico de hoje. Aqui eu queria te pedir para pensar o que são filosofias de vida. Uma filosofia de vida como uma bússola interna, que cada pessoa ou grupo utiliza para guiar suas escolhas, atitudes e comportamentos. Ela é formada por um conjunto de crenças, valores e princípios que ajudam a dar sentido à existência e também a definir o que é importante. Gente, essa ideia da bússola nada mais é do que uma ideia interessante de guiar. Vou até que toda bússola, no final das contas, é um guia, é um norteador de vida. Então, se pensarmos bem, filosofia de vida, bússola, tem tudo a ver com o que nós estamos, na verdade, dialogando sobre o tema de hoje. Tudo bem? Na próxima cartela, nós vamos ver uma coisa bem interessante sobre isso. Algumas filosofias de vida estão ligadas às grandes religiões, com seus textos sagrados e tradições. Outras são seculares, ou seja, não se baseiam em divindades, mas em reflexões sobre a ética, a razão e a experiência humana. O importante é que elas influenciam, como elas influenciam as pessoas, como as pessoas se relacionam consigo mesmas, com o outro e com o universo. Ok? Então esse é o nosso primeiro passo. Nosso primeiro passo é entender que toda filosofia de vida é uma bússola ética, uma bússola interna, que vai, de certa forma, direcionar a pessoa para atitude de certo ou errado, para também guiar ela ao longo da vida. E esses valores podem ser valores seculares, que são os valores éticos, mas também podem ser valores religiosos, que podem fazer com que a pessoa se anime, que a pessoa se engaje naquela atitude, naquela decisão, ok? O próximo passo, eu quero te convidar a pensar que nós vivemos numa diversidade de crenças.
E essa diversidade de crenças é um mundo de ideias. Vivemos uma sociedade imensamente diversa. Assim como temos diferentes culturas, comidas e músicas, também temos uma grande variedade de crenças e formas de entender a vida. Então, se pararmos para pensar, a vida ela é composta por uma variedade de visões, né? Essa variedade de visões, de ideias, elas de certa forma vão fomentar, vão estar no âmago, vão estar por dentro dessa grande variedade de crenças e formas de entender a vida. Ok? Esse é um primeiro ponto que é importante nós pensarmos, né? E aqui, o Brasil, por exemplo, é um caldeirão de tradições religiosas e filosóficas. Só para você pensar, o Brasil tem mais espaços religiosos do que espaços de educação e saúde juntos. Isso apontou já o censo do IBGE de 2022, né? Essa pluralidade é uma riqueza, pois nos oferece múltiplas perspectivas sobre as grandes questões da humanidade. Olha só, e aqui é interessante porque, por exemplo, aprender a conviver com essa diversidade, respeitando quem pensa e quem crê diferente, é um aprendizado essencial. Por quê? Porque nos prepara para exercitarmos a nossa cidadania para a paz e também para a paz, como nos lembra a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ok? Então é muito importante nós pensarmos que essa pluralidade ela deve nos fazer com que respeitemos o outro diferente da gente e que esse outro ele tem garantias que são inclusive salvaguardadas na Declaração Universal de Direitos Humanos, ok? Então, pensar bem, pluralidade também é uma oportunidade de fazer eu crescer diante do outro. Mas aqui eu quero te convidar a juntos e juntas vermos uma reflexão sobre essa questão da pluralidade religiosa, mas conectada com as noções de cidadania, com as noções de direitos humanos, que as religiões podem nos presentear como uma reflexão, a partir da fala do nosso querido Padre Doutor Ricardo Gonçalves Castro. Bom, a história da religiosidade, né, na Amazônia, ela é bastante complexa, né, porque primeiro tem aquele impacto da colonização, principalmente da Igreja Católica, né? Depois, a Igreja Católica, no contexto da colonização, mesmo em nossos tempos, ela não tem gente suficiente para fazer todo esse acompanhamento, né? Então vai haver um entrelace entre religiosidade católica com as religiosidades de base, né? Então aí nós vamos ver muitos sincretismos e possibilidades religiosas se desenvolverem, né? Isso porque também as culturas normalmente têm como ponto central a religião, não é? E como a cultura é dinâmica nesses processos históricos de interação, então as religiões também vão, não é? Hoje a gente usa muito esse termo intercultural porque nos ajuda a entender que existe uma influência das religiosidades indígenas e afro, que são parte dessa história, com a religiosidade católica, não é? E daí vão emergir uma série de possibilidades. Porém, no início do século XX, não é? Vai chegar aqui o pentecostalismo. E o pentecostalismo, principalmente das igrejas da Assembleia de Deus, não é? Vai fazer surgir, como a gente vê no Brasil inteiro, né? Uma diversidade imensa de possibilidades de igrejas, não é?
Então, a gente pode dizer que a diversidade religiosa da Amazônia, dentro desse processo histórico, é fruto um pouco desse encontro entre catolicismo e expressões religiosas afro, não é? Indígena, que é processo de migrações, de interações, de hibridismos e interculturalidade. Agora, como é que isso contribui para a cidadania e para direitos humanos, não é? Então, nós estamos aprendendo há pouco tempo, não é? Que nós precisamos conviver com diversidade. Diversidade é parte da nossa vivência social, né? O respeito pelas diversidades, fundamentada na liberdade, não é? De expressão e de comprometimento com aquilo que eu acho que é fundamental para a minha vida, não é? E a gente percebe que a religião, ou mesmo a espiritualidade, não é? Talvez é algo muito mais profundo e que precisa talvez fazer uma distinção e uma interação entre essas duas dimensões, religião e espiritualidade. Ela é fundamental para a minha existência humana, porque me ajuda a compreender valores, sentidos, significados e o encontro com aquilo que a gente pode chamar de transcendência, que dá um norte para a minha existência. Mas é claro que a religião hoje, ela sofre o impacto das mídias, o impacto do poder político, do poder econômico, não é? Então, de alguma forma, ter religião também é uma forma de se não somente de adquirir cidadania e de experimentar essa liberdade, mas também de tirar proveitos pessoais, não é? De alcançar um certo patamar de vida, né? Então, pertencer a uma igreja muitas vezes pode me trazer status e privilégios, não é? Então, eu acho que a gente precisa ainda estudar bastante essa questão do fenômeno no contexto atual, entre religião e política, não é? E é uma política que não está fundamentalmente, não é, relacionada a direitos humanos, mas muitas vezes uma autopromoção de quem exerce cargos políticos, né? E isso fundado a uma adesão religiosa, né? Então, eu acho que até o discurso de direitos humanos é um discurso bastante complicado no contexto atual. Mas eu acho que a religião é uma base para os direitos humanos. De fato, muito do que está nos direitos humanos estão nos princípios fundamentais da religião. Então, quem vive profundamente e autenticamente sua religião, certamente vai ter elementos fundamentais relacionados à cidadania e direitos humanos. Então, como foi colocado pelo nosso querido padre Dr. Ricardo Castro, quem vive profundamente a sua religião, os valores, aquilo que está no substrato dela, com certeza está linkado numa vivência também em favor da cidadania e também dos direitos humanos. Tá? Então, é necessário a gente ter ciência disso. Agora, vamos olhar outras visões de filosofias de vida que existem. Pessoas que acreditam em Deus, pessoas que não acreditam em Deus, ou têm suas maneiras de acreditar no transcendente. Vamos lá, então? Por exemplo, o ateísmo. Quando pensamos em ateísmo, pensamos na ausência de crença em divindades. O ateísmo é uma filosofia de vida, uma posição que se caracteriza pela não crença na existência de qualquer tipo de Deus, deuses ou divindades. Uma pessoa ateia geralmente baseia sua compreensão no mundo da razão, na ciência e na experiência empírica, buscando explicações naturais para os fenômenos do universo e da vida. É importante destacar que o ateísmo não implica necessariamente numa falta de moralidade ou de valores. Tanto é que muitos ateus seguem princípios éticos humanistas, valorizando a justiça, a compaixão, a responsabilidade social e o bem-estar coletivo, sem a necessidade de um fundamento divino para essas convicções. O direito de não crer é assegurado pela liberdade de pensamento e consciência. Também temos o agnosticismo, que seria a dúvida sobre o sobrenatural. O agnosticismo, diferentemente do ateísmo, ele não afirma a inexistência de Deus, mas sustenta que a existência ou a inexistência
de divindade é desconhecida ou fundamentalmente incognoscível pela razão humana. O agnóstico considera que não há provas definitivas nem para crer e nem para descrer. Isso é uma diferença bem interessante. A palavra agnóstico vem do grego agnostos, que significa desconhecido ou aquele que não conhece. Para o agnóstico, questões sobre o transcendente, Deus ou o propósito último do universo estão além da capacidade de comprovação de ciência e da lógica. Portanto, a postura mais racional seria suspender o julgamento sobre esses temas, né? Então, vimos aqui a diferenciação entre ateísmo e gnosticismo e vimos que, de repente, enquanto que o ateísmo tem uma negação sobre a possibilidade de conhecimento de Deus ou do transcendente, o gnosticismo simplesmente ele se omite quanto a isso, ele suspende essa possibilidade. Agora vamos ver uma outra filosofia de vida em relação a isso, né? Temos também um gnosticismo, a busca pelo conhecimento libertador. O gnosticismo é um conjunto complexo de ideias filosóficas e religiosas que floresceram nos primeiros séculos da era cristã, mas com raízes que podem remontar a pensamentos mais antigos. A palavra gnose vem do grego e significa conhecimento. Para os gnósticos, a salvação ou libertação não viria primariamente pela fé ou por obras, mas por um conhecimento especial, intuitivo e revelado sobre a natureza humana, divina, a origem do mundo e a verdadeira identidade do ser humano. Muitas correntes gnósticas viam o mundo material como uma criação inferior ou até mesmo uma prisão para a centelha divina presente no ser humano. O objetivo seria, então, despertar essa centelha através da gnose, do conhecimento, e retornar ao reino espiritual pleno. Existem diversas escolas gnósticas com mitologias e ensinamentos variados, algumas influenciadas pelo platonismo, o judaísmo e, inclusive, o cristianismo primitivo. E aqui eu queria que a gente vai fazer um quadro comparativo sobre a diferença entre ateísmo, agnosticismo e gnosticismo, né? No ateísmo, não se acredita em nenhum Deus, né? No agnosticismo, ele não afirma e nem nega a possibilidade de crença em Deus. Já no gnosticismo, ele acredita em uma realidade divina, mas que é oculta. A postura central do ateísmo é de negação da existência divina. Já do agnosticismo é de suspensão de julgamento. E no gnosticismo é uma postura de busca de conhecimento espiritual oculto. O que fundamenta as crenças do ateísmo é a razão, a ciência e o empirismo. No agnosticismo, existem limites da razão e na ciência. E no gnosticismo, nós vamos ver revelações espirituais e sabedoria interior. E aqui a gente vai lembrar, né, a origem do nome ateu vem de sem Deus, ateus, do grego agnotos, não conhecido, e gnosis, do grego, que é conhecimento, para o gnosticismo. Né? Na próxima cartela, nós vamos ver que a visão do mundo material para o ateísmo, só existe esse mundo material, essa é a única realidade. Para o agnosticismo, existe esse mundo real, mas o além é incerto. Já para o gnosticismo, essa vida, esse mundo é uma prisão, é uma ilusão a ser transcendida. No ateísmo, nós temos os valores éticos como humanismo, justiça, compaixão. Já no agnosticismo, toda a ética, toda a moral, ela é baseada na dúvida, mas também na tolerância. Enquanto que no gnosticismo, eles veem os valores éticos como uma libertação pela sabedoria interior. Os ateus, nas relações com as religiões, eles geralmente não seguem religião nenhuma. O agnosticismo, ele pode se identificar com alguma religião, alguma tradição. E, em geral, os gnosticistas, eles são ligados a correntes esotéricas e místicas. E aqui a gente vai ver alguns exemplos práticos.
O ateu, um exemplo prático é: não creio porque não há provas. Para o agnosticismo, não sei, prefiro não afirmar. E para o gnosticismo, a verdade está oculta e deve ser descoberta. Então nós vimos aqui um quadro comparativo sobre as filosofias de vida agnóstica, gnóstica e ateia. Agora vamos continuar então. Também temos aí o caminho da iluminação e o fim do sofrimento, né? Por exemplo, a filosofia budista. O budismo é uma filosofia de vida e uma religião originada na Ásia há mais de 2.500 anos. Tá? O cerne do budismo é a compreensão da natureza e do sofrimento e o caminho para a sua cessação, levando para o estado de nirvana e a libertação dos ciclos de renascimento. Os ensinamentos fundamentais de Buda são quatro verdades. E o nobre caminho, são 8, né? E o budismo enfatiza a ética, a meditação e a sabedoria como meios para alcançar a iluminação. Já no cristianismo, nós vamos ver que é uma religião monoteísta, centrada na vida e nos ensinamentos de Jesus Cristo, que é considerado como o Messias e o Filho de Deus. Vai ter como filosofia de vida baseada no amor a Deus e ao próximo, e de maneira muito especial valores baseados na Bíblia e no Novo Testamento. Para os cristãos, a vida de Jesus, ele vai ser o modelo para a conduta humana e o caminho para a salvação, né? Tanto é que a prática de caridade, a busca pela santidade, a participação em uma comunidade de fé são aspectos importantes no cristianismo. Também nós vamos ver o messianismo, que é um outro exemplo, que vem da busca de um Messias futuro, né? Um líder que vai ser enviado. Essa crença está presente em várias religiões e culturas, de maneira muito especial no judaísmo, que ainda espera a figura de um Messias, né? No cristianismo, o Messias é considerado o Jesus, né? E no islamismo, você vai ver que há uma figura de um redentor que vai aparecer só nos fins dos tempos, né? E aqui nós vamos ver que esses movimentos, eles vão buscar sempre a transcendência. A transcendência é um conceito que se refere àquilo que está além do mundo físico, material e espiritual. É uma ideia última sobre a existência, sobre os limites do nosso conhecimento. E aqui, gente, nós temos que pensar que muitas dessas filosofias de vida e religiões se baseiam na busca ou na crença em alguma forma de transcendência. A transcendência, ela oferece um propósito último e maior, um consolo diante das dificuldades, uma perspectiva para além das preocupações imediatas da vida. E aqui é bom lembrar os princípios éticos das filosofias de vida, né? Apesar da imensa diversidade de crenças e filosofias de vida, todas elas têm um princípio ético que fundamenta elas. Valores como o respeito à vida, a compaixão, né? Todos eles aparecem de diferentes maneiras nas mais diferentes tradições religiosas e filosóficas. Por exemplo, o amor ao próximo, a compaixão, a justiça. Tudo isso são valores éticos que aparecem nas diversas religiões. E aqui a gente tem que pensar, por exemplo, as nossas crenças e convicções que estão nas várias religiões. E aqui nós temos que pensar também a forma como entendemos o mundo, o propósito nele, o que consideramos certo ou errados. Tudo isso permeia as diversas tradições religiosas. Por fim, nós temos o exemplo das pessoas que usam da sua tradição religiosa, né, para ter uma simplicidade de vida, né, tendem a fazer escolhas de consumo diferentes de alguém que valoriza o sucesso material como o principal objetivo de vida delas, né. Para finalizar, a gente vai agora entrar um pouco no terreno da liberdade de pensamento. Por exemplo, é necessário pensar que toda a religião é um direito de todos. Esse direito fundamental está consagrado em muitos documentos internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Constituição Federal, o artigo 5º, inciso 6º. Isso significa o seguinte,
que toda pessoa tem o direito de ter suas próprias ideias, de escolher sua própria religião ou crença, de mudar de religião. Então, essa liberdade é essencial para a dignidade humana e para a democracia. E diante disso, nós temos alguns desafios: superar qualquer tipo de discriminação ou exclusão e valorizar as pessoas, também fazer com que as pessoas possam exercer sua cidadania e, ao mesmo tempo, que elas tenham direito à liberdade religiosa. E nosso papel como escola é um lugar para aprender sobre as várias áreas do conhecimento, mas também é um espaço para conviver e respeitar as diferenças. É um ambiente onde praticamos as regras de um espaço público democrático. E aqui, meus irmãos, minhas amigas, nós temos um exemplo que é a URI, que é a Iniciativa das Religiões Unidas, que é uma iniciativa, como vai ser passado agora, que vai buscar essa riqueza de diversidade de olhares, de maneira de ver a fé, de contribuir. Temos várias organizações que também têm esse foco, mas a gente está colocando essa iniciativa, né? A URI é uma comunidade global que cresce dedicando a promover a cooperação entre as várias religiões, as várias matrizes religiosas, principalmente buscando uma cultura de paz. E aqui, pensar que a URI é considerada hoje o maior movimento interreligioso de base no mundo, com presença em 112 países e também com assento no Conselho Econômico e Social da ONU. E aqui eu vou te presentear com um pequeno vídeo sobre a URI. A URI, Iniciativa das Religiões Unidas, é a maior rede interreligiosa de base do mundo, presente em 113 países, com 1.200 círculos de cooperação. Fundada em 1995 pelo bispo William Swing, a URI busca promover a cooperação entre fés, eliminar a violência religiosa e criar uma cultura de paz, justiça e cura para a Terra. A URI atua em diversas áreas como educação, meio ambiente, saúde, direitos humanos e muito mais. Sempre promovendo a cooperação e o diálogo interreligioso. Com mais de 1.200 grupos em todo o mundo, a URI impacta milhões de pessoas, criando pontes entre diferentes religiões e tradições, sempre com o foco na paz e cooperação. Projetos de destaque incluem a prevenção da Amazônia, a luta pelos direitos indígenas, o combate à pobreza e o apoio à juventude na construção da paz. Para o diálogo e a cooperação mútua, acreditamos que a diversidade é uma força para a paz. Além da URI, eu quero te convidar para também ver duas iniciativas mais locais no Brasil e na Amazônia. Temos a ACES, que é uma organização ecumênica composta por 6 igrejas cristãs, fundada em 73. Em 5 décadas, ela tornou-se uma referência no campo do diálogo ecumênico e o diálogo interreligioso no Brasil, apoiando diversas organizações civis. Mas também na região amazônica nós temos também um outro exemplo, a Rede Amazonizar, que iniciou suas atividades em 2018, com comunidades cristãs, mas com o passar do tempo se tornou uma organização interreligiosa na Amazônia, sendo representação da URI na região amazônica, e também implementou a primeira cartilha de combate à intolerância religiosa na Amazônia em 2022. Atualmente está com a representação de movimentos sociais e também de tradições religiosas indígenas e africanas na região. Eu quero te convidar agora para uma bonita frase do bispo Desmond Tutu. Faça o seu pouco de bem onde você está. São esses pequenos pedaços de bem, juntos, que inundam o mundo. Então, como eu falei do início dessa aula, essa aula foi de grandes emoções, muita intensidade. Então, te convido a todos para que você possa, juntos e juntas conosco, aprimorar esses conhecimentos e somar juntos e juntas para a construção de um mundo melhor, de uma educação de mais qualidade, de uma educação mais humana e cidadã.